Olá, o programa Ponto Cego está de volta na sua TV Assembleia. Desta feita, para recebermos com muita alegria a Aline Moutinho, enfermeira obstetra especializada na saúde da família, na vigilância também de saúde e mestre em avaliação de políticas públicas. O Ponto Cego é um programa que traz informações em diversas áreas e a gente inclui também nessa nossa conversa a questão da inclusão e da acessibilidade. Eu sou Paulo Roberto Cândido, um homem de 1,79 m, 79 quilos, cabelos e olhos castanhos, pele parda. Estou usando aqui uma blusa de mangas compridas na cor salmão, não é isso? Estamos aqui gravando diretamente da Sociedade de Assistência aos Cegos, trazendo aqui a Aline para conversarmos sobre saúde. Aline, seja bem-vinda ao programa Ponto Cego. Obrigada, Paulo. Agradecer, esse espaço, esse momento de conversa que a gente vai ter, né? Estamos aqui para conversar. Aline, fale aí da sua autodescrição para os nossos telespectadores que têm alguma deficiência visual neste momento nos acompanhando. Certo. Bom, eu sou a Aline, tenho 1,5 m de altura, 68 quilos, estou vestindo uma calça preta, uma blusa branca, um coletezinho preto, né? E uma sandália vermelha. A Aline trabalha no Hospital e Maternidade Doutora Hilda Arnes Newman, né? Que é conhecido Hospital da Mulher, e também no Posto de Saúde Luiz Costa. Vamos conversar justamente sobre estes dois universos. Aline, comecemos pelo Hospital da Mulher. Só atende mulheres ou atende outros pacientes também de outros gêneros? Não, o Hospital da Mulher, ele atende hoje em dia, né? De início, ele foi feito para atender mulheres, né? Inclusive mulheres com problemas de saúde, mulheres que buscavam a prevenção, né? De promoção da saúde. E com o tempo ele foi se diversificando, né? Mudaram as gestões. E aí, atualmente, ele atende também pacientes do sexo masculino, pacientes que ficam internados, né? Que vêm de outras unidades e ficam internados pós-cirurgia. E para fazer exames também tem pacientes do sexo masculino, não só do sexo feminino. Temos também profissionais do sexo masculino, porque muitos pacientes acreditam e às vezes até chegam lá dizendo que só foi para o hospital porque pensou que todos os profissionais eram mulheres. Mas nós temos profissionais do sexo masculino também. E é importante lembrar, né, que a nossa prefeita à época, Luiziane Lins, ela naquela época já teve uma grande ideia que foi criar, determinar um setor para atendimento da mulher que tivesse em condição de violência doméstica. É isso, Aline? Sim. No planejamento tinha uma ala para atender as mulheres vítimas de violência, né? Até hoje ainda não foi implantada essa ala, não. Essa ala, no momento, ela é como se estivesse stand-by, né? A gente tem outros hospitais que utilizam essas alas que não estão sendo utilizadas ainda, como quando o Frotinha está em reforma, o Hospital Albert Sabin teve em reforma, o hospital cedeu alguns leitos para que os pacientes não ficassem sem atendimento. Inclusive, a gente sabe que uma mulher numa condição de violência doméstica, ela precisará também do atendimento psicológico, né? E lá no hospital tem toda essa estrutura, né? Atendimento psicológico, nutricional. Tem. A gente tem a parte do ambulatório, né? Esse ambulatório tem um atendimento das pacientes que vêm encaminhadas das unidades de saúde, certo? Então, é mais direcionado à mulher. A gente tem ginecologista, tem o mastologista, né? Mas para isso a gente tem agora as policlínicas, que foram criadas também. Então, a gente tem uma policlínica em anexo ao Hospital da Mulher, onde foi tirada a metade desses profissionais ou mais e colocado nessa policlínica. Então, os pacientes hipertensos diabéticos que são encaminhados para as policlínicas, precisa do endocrinologista, cardiologista, nefrologista, tem tudo nutricionista, tem tudo nessas policlínicas. Então, no Hospital da Mulher ficou basicamente relacionada ao sexo feminino mesmo. A ginecologista, planejamento familiar, né? E a mastologista. Inclusive, Exames de imagem. no planejamento familiar, que também é uma das suas especialidades, né?
Você havia me comentado que a enfermeira ela pode prescrever certos medicamentos. Talvez a maioria da sociedade não desconheça esse fato. Fala um pouquinho sobre esse assunto. Sim, o enfermeiro, né, ele pode prescrever, porque tem uma portaria da prefeitura, né, que autoriza que a gente prescreva algumas medicações. São as medicações que são padronizadas pelo Ministério da Saúde, né? Então, no planejamento familiar, são os anticoncepcionais, tanto comprimido quanto injetáveis, né? Já no caso do DIU, o DIU tem que ser encaminhado pelo médico, né? Mas a gente também faz tratamento de algumas infecções sexualmente transmissíveis, que são as ISTs, né? Então, é uma medicação padronizada. Em todas as unidades de saúde da família vai ter aquele mesmo tratamento, e estão disponíveis nas farmácias, né? Como tratamento para sífilis, tratamento para gonorreia, tratamento para herpes, isso a gente ainda tem muita demanda na unidade de saúde. Mas os medicamentos são via SUS, não é isso? Via SUS. O enfermeiro, toda medicação que o enfermeiro prescreve, só são aceitas essas prescrições nas unidades do SUS. Não são aceitas em farmácias particulares. Aline, certamente, um dos períodos mais complexos e difíceis para os profissionais de saúde foi nesse período da pandemia, né? O Hospital da Mulher também ficou totalmente dedicado a essas questões da Covid na época. O Hospital da Mulher foi bastante utilizado. Foi todo readaptado, como os postos de saúde foram todos readaptados, né? Foi uma grande mudança que houve. A gente tem setores que foram isolados, né? Foi isolados com divisórias mesmo. Quem estava contaminado com Covid ficava numa ala e quem não estava, então todos faziam o teste e quem não estava ficava em outra ala, né? Foi feito um fluxo até o local por onde sair, por onde entrar, para não se encontrarem, né? Quem estava já com caso confirmado de Covid. A UTI ficou só para Covid. Quando tem um caso de Covid, por exemplo, no berçário, até hoje ainda fica isolado, não recebe outras crianças, né? E aí nós estamos tentando agora nos adaptar novamente, né, com a diminuição dos casos. Mas na época da pandemia foi muito difícil, porque as outras coisas ficaram praticamente sem andamento. Pessoas que estavam aguardando cirurgia, pessoas que tinham outros problemas de saúde, deixaram de buscar as unidades, porque tinham medo de pegar o Covid, né? As vacinas, baixou demais a procura de vacinas. Tanto porque ficaram com medo de ir para as unidades de saúde, quanto porque teve até uma certa dúvida em relação às vacinas também, né? Mas agora a gente está conseguindo reorganizar essa atenção. Eu acredito que com muita campanha, com muito incentivo aí da mídia, dos profissionais de saúde, né, que estão se dedicando. A gente está buscando agora, por exemplo, a poliomielite, né? Tem alguns casos aí, a gente está com muito medo de entrar de novo a polio aqui no país, né? E aí a gente está tentando fazer o máximo que puder campo extramuros, que era o que a gente estava evitando fazer na época da pandemia. Aline, o profissional de saúde, ele lida com as dores alheias também, né, com as dificuldades, com as emoções. Qual a sua visão com relação à humanização desse atendimento do profissional de saúde em todas as áreas de um hospital ou de um local onde essas pessoas são atendidas? Olha, a estratégia de saúde da família, quando iniciou, o principal da estratégia da saúde da família era o vínculo que a gente criava com as famílias. Através do agente de saúde, que visita as casas, a equipe toda visita as casas, principalmente dos pacientes acamados, a gente tinha um vínculo. Com a pandemia, a gente se afastou um pouco, né? E foi criada, como se fosse uma nova cultura de atendimento nas unidades de saúde hoje em dia. A gente tem a demanda espontânea, então sempre tem uma equipe de demanda espontânea que pode atender qualquer paciente de qualquer lugar, do interior, de outras unidades, e ele vai ser atendido, é aquele atendimento pontual. Uma febre, uma gripe, passou mal, uma suspeita de dengue, uma suspeita de Covid, uma crise de asma, tudo isso é atendido nessa demanda espontânea, né? Mas, por outro lado,
Os programas, que são os programas realmente atendidos, né, pela Estratégia de Saúde da Família, que é o programa de hipertensão diabético, pré-natal, coleta de prevenção, pacientes com tuberculose, hanseníase, esses aí são consultas agendadas, são atendimentos e acompanhamento dos pacientes daquela unidade de saúde, né? Então, começaram a saber que tem a demanda e começaram a vir só no dia da demanda, não vem nas consultas agendadas. Então, foi se perdendo aquela questão do vínculo. Mas ainda tem alguma coisa. Resta a gente vai demorar um tempo para voltar esse atendimento. Aline, vamos conversar agora sobre a questão de como identificar que um paciente ele possui uma deficiência oculta, por exemplo. E vamos descobrir o que significa uma deficiência oculta e o que representa, por exemplo, o colar de girassol. Para isso, vamos acompanhar um vídeo com o Leozinho que vai explicar o que significa o colar de girassol e o que é uma deficiência oculta. Você já viu alguém com esse cordão e não sabe o que ele significa? O cordão de girassol é um símbolo de apoio para pessoas com deficiências ocultas. Mas você sabe o que é uma deficiência oculta? São deficiências que não estão visíveis aos olhos da população, como, por exemplo, o autismo. Para pessoas com autismo, alguns lugares públicos podem gerar um certo desconforto, como, por exemplo, pessoal, filas de supermercado, lojas, igrejas, restaurantes e diversos outros lugares. Pode gerar uma crise, uma tensão ou nervosismo. O uso do cordão, pessoal, ajuda na identificação do indivíduo, fazendo que os seus direitos sejam respeitados. Agora que você sabe o que significa esse cordão, compartilhe esse vídeo para que mais e mais pessoas saibam e respeitem as pessoas com deficiências ocultas. Um beijo do Leozinho e tchau, tchau! Aline, você acha interessante que a pessoa possa utilizar esse colar de girassol para identificar, por exemplo, no caso aí do Leozinho, né, que a pessoa tem autismo, né? Você falou para mim aqui em off que às vezes desconhece a questão da deficiência visual, a baixa visão, como é que a pessoa enxerga a visão central, a visão periférica, Isso. Né? Eu acho que os profissionais de saúde, eles não conhecem tanto esses detalhes, né? E o que a unidade de saúde faz? Encaminha para o oftalmologista, geralmente. E a gente não tem um retorno. Ou tem um retorno, mas o que se fala mais é sobre cirurgia de catarata, né? Não tem esses detalhes assim da visão periférica, visão central. Então, o programa Ponto Cego vai aproveitar neste momento para falar para o gestor da área de saúde, tanto do município quanto do nosso estado, que vamos pensar em parcerias, por exemplo, com a Sociedade de Assistência aos Cegos, para que as unidades de saúde, tanto primária como secundárias, pudessem capacitar, né, os seus profissionais com essas questões que significam a baixa visão, como atender um paciente com baixa visão, com deficiência visual total, né? O programa Ponto Cego também tem esse serviço, né, de levar essa orientação e essa sugestão aos nossos gestores. Vamos para o nosso breve intervalo, daqui a pouco a gente volta, mais uma vez, no próximo bloco, conversando com a Aline Moutinho. Voltamos o nosso breve intervalo. Eu fico sempre feliz em saber que você permanece aí nos dando essa audiência maravilhosa e qualificada. Aline, falamos sobre o colar de girassol e você me falou sobre um detalhe que você conheceu lá em Curitiba. Fala para os nossos telespectadores. Isso, é uma pulseira de identificação, né? Quando o paciente tem algum problema de saúde, né? É importante porque sempre alguém te pergunta o que é que você está sentindo, você está passando mal? Não, e aí a pessoa já tem dizendo, por exemplo, o exemplo que eu tive, né? Que eu vi foi, tenho Parkinson na pulseirinha. E aí aquela pessoa anda com a pulseira. Pode ser usado também para colocar, tenho alergia a alguma medicação, né? Porque se você tiver um acidente, ou seu tipo de sangue, né? Porque tem gente que faz muita tatuagem, mas, por exemplo, o tipo de sangue é importantíssimo,
na hora de um acidente que você está inconsciente, ou se você tem alergia a alguma medicação, né? E essa pulseira eu achei muito interessante. Acho que tem várias ideias ainda para a gente usar. Daí a importância de que todos os profissionais, não só da área de saúde, eles tenham esse conhecimento de como lidar com pessoas que têm as suas limitações, né, as suas diferenciações, digamos assim. Além, vamos falar agora especificamente sobre o seu trabalho no posto de saúde Luiz Costa, né? Para começar, qualquer pessoa pode chegar em qualquer posto de saúde, seja a região que estiver, porque tem essa demanda espontânea, e algum tipo de tratamento só poderá ser feito lá no posto de saúde onde a pessoa é atendida? Isso. Se a pessoa estiver precisando iniciar algum tratamento, ela pode até iniciar em qualquer unidade. Ou um pré-natal, quer iniciar o pré-natal, qualquer unidade. Mas aí a gente vai ver lá na unidade de saúde de origem dela pelo endereço, porque no primeiro passo é se cadastrar. Aí, se ela não estiver na unidade de saúde do bairro dela, ela vai fazer um cadastro provisório. Olha, seu endereço pertence à área tal, né? A gente orienta. Mas hoje você vai fazer esse atendimento aqui para não ficar sem atendimento. E aí eu vou te encaminhar para a tua unidade de origem. Eu inicio o pré-natal dela, peço os exames, preencho o cartão, e aí ela vai encaminhada para a unidade dela. Quando ela chegar na unidade dela, já fez a primeira consulta, que no caso da primeira consulta a gente já faz os testes iniciais, que são os testes rápidos hoje em dia. Tem o teste rápido de HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C nas unidades. Isso é o principal. Por quê? Porque quanto mais cedo a mulher fizer esses exames, na gravidez, melhor. Porque ela pode evitar de passar para o bebê, entendeu? E aí a gente encaminha ela para a unidade de origem, de acordo com o endereço dela. O que é que a gente tem, às vezes? Às vezes a pessoa dá um endereço que não é o dela. Por exemplo, a gente vai visitar uma gestante dessa e aí ela não mora lá naquele endereço. Então, ainda tem essa complicação nas unidades, mas a maioria dá certo. A gente encaminha, ela é atendida na outra unidade, certo? Agora, para ter um acompanhamento na nossa unidade, tem que ter o endereço da nossa unidade. Com essa pandemia, né, ficou muito colocado em discussão, em foco, a questão da vacinação. Parece que as pessoas estão mais conscientes sobre a importância da vacinação, não é isso? Eu ouvi falar que agora também tem a vacinação para a febre amarela. Por que, Aline? Isso. A vacina da febre amarela, ela não era uma vacina de rotina, foi incluída ano passado no calendário, né, de vacinação do Ministério da Saúde, a vacinação de rotina. A primeira dose é para ser aos 9 meses de idade, né, a criança já toma. E o adulto, ele toma uma dose, é dose única, certo? Não tem um reforço, como a antitetânica tem. E essa vacina, gente, é para a gente já prevenir a entrada dessa doença no nosso estado, né, na nossa cidade. Antigamente a gente só tomava quando ia viajar, né, para estados que tinham essa doença. Só que a gente tem um bichinho aqui danado que é o mosquito, né? Na verdade, um mosquito fêmea que transmite dengue, ele sozinho já transmite dengue, zika e chikungunya. Então, é o mesmo mosquito que transmite a febre amarela. Então, ele pode até nos contaminar, porém, a gente agora já está se prevenindo com a introdução dessa vacina, né, já para prevenir essa entrada no nosso estado. Recentemente, nós tivemos um grande processo de recenseamento da população, né, que os agentes do IBGE iam aos domicílios para fazer a coleta daqueles dados, que agora saiu o resultado, né, algumas cidades tiveram a população bastante aumentada. Seria possível, Aline, um programa de saúde no nosso estado, no nosso município ou no nosso país, em que os profissionais da saúde da família fossem vacinar as pessoas? Porque existem comentários e casos que às vezes a pessoa não leva o seu filho, a sua criança, porque sequer tem um dinheiro para pagar o transporte para ir até o posto de saúde. E essa fala da questão que a polio pode estar voltando é muito preocupante, porque demonstra que as crianças não estão sendo levadas para tomar essa vacina no momento certo, né? A gente tem muito atraso de vacinas, mas a gente tem muitas unidades próximas dos bairros. Tem algumas poucas áreas que é mais distante, que precisa pegar tanto que vacina, curativo, retirada de ponto, essas coisas, pode ser feito em qualquer unidade de saúde, não precisa ser no seu bairro, pode ser em qualquer bairro, em qualquer lugar que seja mais próximo da sua casa. A gente tem muitas unidades, mas a vacinação extramuros, ou seja, o profissional sair da unidade e ir para um local mais próximo da comunidade,
é importantíssimo, é fundamental, porque tem mãe que passa o dia trabalhando, né? As campanhas serem dia de sábado, tem uma procura imensa, porque às vezes não dá para vacinar na semana, porque trabalha a semana toda, né? E a gente está tentando reavivar tudo isso de novo, que não estava sendo feito, né? Essa vacina, casa a casa, ela acontece mais quando é paciente acamado. Por exemplo, a gente tem a lista de todos os pacientes acamados. Então, a gente vacina a vacina do Covid, a vacina da gripe, a gente vacina em casa naqueles pacientes que têm dificuldade de ir ao posto de saúde. As crianças, só algumas, não são todas, mas a gente faz nas escolas. Eu mesmo fui vacinar em escolas, Covid, a gente pega a autorização dos pais, eles levam a autorização e a gente vacina na escola também. Em outros lugares a gente também agenda, em igrejas, associações. É só aquela unidade, às vezes até a empresa de ônibus pede para a gente vacinar os motoristas. Então a gente espera sempre, tem muito pedido, mas a gente vai ver onde está, porque tem como ver pelo cadastro do prontuário eletrônico até quem está com vacina atrasada. Agora, se não tiver cadastro, aí fica difícil. Inclusive, outra sugestão aí para quem cuida da saúde do nosso município, do nosso estado. Por exemplo, a pessoa cega, às vezes tem dificuldade, mora só, mora com outra pessoa cega, então tem dificuldade de deslocar para um local de vacinação, por exemplo. E fazendo uma parceria com o Instituto Cegos, mandando aqui os profissionais com as vacinas, para que os cegos já conhecem como chegar no Instituto Cego, né? Seria uma boa ideia também pensar nessas parcerias. Aline, mas o programa Ponto Cego também é cultura, né? Existem alguns termos que foram modificados, por exemplo, o que é DST, não é mais DST? Fala um pouquinho para a gente sobre esse assunto. Antigamente era conhecido como doenças venéreas, né? E aí teve uma mudança na nomenclatura para não ficar como se fosse um estigma, né? Geralmente procurando coisas para não ficar aquele rótulo, aquela coisa, fulano teve doença venérea. Então passou a ser chamada DST, que são doenças sexualmente transmissíveis, né? Mas já há algum tempo, acredito que antes da pandemia já tinha sido modificado mais uma vez. Agora são as ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, né? Porque doença é como se você tivesse aquela doença crônica, quando fala, fulano é doente, né? E infecção não, infecção que dá, você trata e passa. Tem algumas que não tem cura, mas a grande maioria tem cura. Isso, e para evitar essas infecções, as pessoas já sabem como se prevenir, né? Não tem mais a questão da ignorância, dizer que não conhece ou desconhece. Inclusive o governo tem programa de distribuição, né? Toda unidade de saúde tem. Toda unidade de saúde fica disponível lá, preservativo, vizinho à farmácia ou na janelinha da farmácia. Pode chegar e pegar. Ainda temos muitas pessoas que têm vergonha de pegar o preservativo. A gente vê bastante, uma pessoa pedindo para outra pegar, certo? Mas isso aí, a gente já tem uma geração que lida melhor. Tem outras gerações mais antigas que ainda não se adaptaram, não. Mas é uma questão cultural, né? Com o tempo, vão se adaptando. Eu fiquei sabendo que você também é uma apreciadora de música, você faz parte de algum fã-clube? Faço sim. Eu sou uma fã, né, do Elvis Presley há muitos anos, e aí a gente participa do fã-clube que tem a Sônia como diretora, né? Acho que é o mais antigo fã-clube que tem aqui, né? E a gente participa sim, a gente tem os meses de encontro, que é em janeiro e agosto, e o Gerard Presley, que é o cover do Elvis aqui, né? Já participou até do Luciano Huck, participou de várias apresentações aí pelo Brasil. E a gente tem também outros covers que participam, a gente tem grupo no WhatsApp, e tem a sede, né? Que é a casa da diretora, ela é toda completa de decoração Elvis, mimos que ela trouxe de Graceland. Já visitei a casa dele em Memphis, Las Vegas, fiz todo aquele roteiro lá. Foi sonho realizado, já posso morrer feliz. Inclusive, eu tive a honra, né, de ser padrinho do casamento de vocês. E no dia do casamento de vocês, o Gerard, não é isso? É. Ele adentrou cantando a música que vocês devem ter escolhido, né? Foi. Que foi um momento muito feliz, né? De muita alegria, de muita Levando as emoção, alianças. né? Ele que levou as alianças.
E você tem uma tatuagem que representa Tem esse sim. seu amor? Fala um pouco, faz aí Isso aqui a autodescrição dessa tatuagem aí. Essa tatuagem foi feita para eu nunca esquecer que eu visitei a casa dele. É um rosto do Elvis, em preto, né? Com aquele topete dele, que todos conhecem, e a assinatura dele embaixo, né? No meu antebraço direito. Aline, você é enfermeira, acha que a música ela pode evitar alguma doença na vida da gente? Com certeza. Olha, depois da pandemia, a gente está tendo uma procura imensa de pessoas com ansiedade, né? Principalmente adolescentes. E essas pessoas ficam em casa, num quarto, sem ter o que fazer, ociosos. Então, eu acho assim que tem muita coisa para ser utilizada para promoção à saúde. Por exemplo, artes manuais, ninguém faz mais bordado, ponto cruz, até palavra cruzada. Ninguém faz mais. Aula de música a gente não tem. Por exemplo, as escolas eram para ter aula de música. Piano, violão. Tem adolescentes que nem conhecem, né? Queria tocar bateria, mas não tem acesso. Queria tocar flauta, mas não tem acesso. Até violão. Então, tem que ter muita vontade para, às vezes, procurar. E a gente está vendo uma baixa autoestima, uma falta de vontade de viver, pessoas se automutilando. Então, falta alegria, sabe, nessas pessoas. Também são pessoas que perderam muitos familiares. Aí, se você fica só pensando naquela morte, naquela falta, naquela saudade, você não deixa chegar nada de alegria na sua vida, não tem. A música, ela melhora a autoestima, ela aumenta até o sistema imunológico, melhora até o sistema imunológico, né? Cantar, tem pessoas que têm a voz linda, nunca tiveram oportunidade nem de perceber isso, de cantar, porque as escolas, infelizmente, não têm. As escolas públicas não têm aula de música. E, felizmente, aqui no Instituto Cegos, nós temos o projeto Visão Musical, nós temos aula de artes e ofícios, a arte aqui ela faz parte, temos o Teatro Olho Mágico. Então, essa instituição, Sociedade de Assistência aos Cegos, realmente ela engrandece, né? Não só o nome do Ceará, mas do Brasil. E vamos mostrar isso para o mundo também, como estamos mostrando aqui no programa Ponto Cego, que é uma parceria entre a TV Assembleia e a Sociedade de Assistência aos Cegos. E essa conversa aqui interessantíssima sobre saúde, sobre música, sobre cultura e principalmente sobre sensibilidade e respeito, né, ao ser humano. Fico muito feliz com a sua presença, Aline. Gostaria que você utilizasse aí as nossas câmeras para falar a sua mensagem para os nossos telespectadores. Fique à vontade para fazer algum convite, alguma divulgação. Bom, gente, eu queria agradecer, né, aqui esse espaço, mas eu queria deixar, né, para vocês uma mensagem, né? Não tenham medo de ir à unidade de saúde, porque muita gente diz, eu não quero procurar uma unidade porque eu não quero achar doença. Pelo contrário, né? Se a gente prevenir, se a gente descobrir alguma doença cedo, se a gente fizer nossos exames de rotina, se a gente buscar prevenir através das vacinas, a gente sabe que muitas doenças foram erradicadas com as vacinas. A gente deixou de ter o sarampo por conta de vacina, a gente deixou de ter varíola, né, por conta de vacina. Várias doenças não existem mais por conta de vacina. Então, atualizem as vacinas, principalmente das crianças, que não tem como decidir por elas mesmas. As mães devem procurar. A febre amarela é uma doença que a gente não pode deixar entrar aqui. Então, procurem as unidades para colocar a vacina da febre amarela, os adultos também, porque essa vacina ela não tinha nos postos e agora ela tem em todos os postos de saúde de Fortaleza. Esta foi mais uma edição do programa Ponto Cego. E jamais esqueça, quando essa luz acender, você vai nos conhecer de um jeito como você nunca viu. Até o nosso próximo encontro. Tudo vai mudar.